Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bendito seja todo aquele que ouve o chamado de Jesus e o atende, pois tem nele o maior de todos os amigos. Isto é revelado na palavra de Mateus 11, nos versículos 28, 29 e 30, os quais relatam as seguintes afirmações: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas são as aflições da vida que nos causam angústias e desânimo? A lida com a rotina do trabalho, a preocupação com a falta dele, a preocupação com os filhos, com os estudos, com os alimentos, com as contas e principalmente com a saúde, que diminui a cada vez que as aflições aumentam. Entramos em depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou a imunidade cai de vez. Nem da cama temos vontade de sair, ou queremos dar cabo da nossa vida. Mas isso é quando priorizamos a carne e perdemos para ela. Mas sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha é espiritual. Principados e potestades a todo momento tentam nos oprimir a mando do inimigo. Muitas vezes no oculto, outras vezes se mostrando, demonstrando que está só à espreita de uma brecha, principalmente a brecha do pecado. Quando damos lugar à inveja, à cobiça, à luxúria, à avareza e muitos outros. Isso independente do tipo de pecado. Pois mesmo que alguns pecados possam ser grandes aos olhos humanos, aos olhos de Deus, pecado é pecado. Pois para Deus não há diferença entre uma injúria, um adultério e um assassinato. Para Deus o pagamento é o mesmo, a morte. Mas eis que neste contexto entra o arrependimento, pois o homem julga pela aparência, mas a Deus cabe o julgamento do coração. E como para o nosso Deus não há distinção entre os pecados, a sua misericórdia nos concede o perdão, desde que nos arrependamos e entreguemos o nosso caminho a Ele. Pois Deus não faz acepção de pessoas, porém Ele faz asepsia. Uma vez na mão do oleiro, o barro que ninguém dava valor se torna um vaso de honra. Pois Deus ama todas as suas criaturas, contudo a sua destra habita somente na vida daquele que cria uma aliança com Ele. Assim foi com Abraão, quando saiu da sua zona de conforto e obedeceu à vontade de Deus. E a prova dessa aliança foi quando o Verbo se fez carne. Deus deu seu único Filho para vencer a morte e o pecado e nos garantir o direito à graça e à salvação, para que não nos vangloriemos de nossas obras, porque tudo que nos pertence provém da glória de Deus. Pois Ele dá, Ele tira e Ele dá. Nada na terra nos pertence. Somos a essência do Pai e ao reino pertencemos. Nem nossas aflições nos pertencem, porque são passageiras. Mas enquanto estamos em carne, eis que surge Jesus com seu imenso amor e bondade, nos oferecendo consolo eterno. Ele nos estende a mão a todo momento, mas estamos tão presos a nós mesmos que não conseguimos ouvi-lo e perceber quantos livramentos ele já nos deu. Mas ao ver nosso sofrimento, ele nos convida: vinde a mim. Porém, estamos acostumados a usar de sua bondade e logo após sanada a aflição, voltamos à nossa vida e deixamos Jesus de lado. Mas eis que o Mestre nos convida para sermos amigos e não meros conhecidos. Cristo nos convida à intimidade, a confessarmos a Ele nossas tristezas, pois Ele garante o apoio, renovo e sigilo. Quantas vezes confiamos as nossas dores ao homem e este, na primeira oportunidade, nos oprime, justamente na nossa ferida. Porém, Jesus não lhe julga, porque conhece seu passado, conhece seu presente e sabe o que Deus tem para você no futuro. Achamos que por sermos pecadores, Cristo nos rejeitará ou envergonharemos por se tornar amigo de um pecador. Mesmo indo a Cristo pelo erro, não sujamos a sua reputação. Ele que nos limpa e nos justifica, nos tornando um vaso novo, retirando o que os olhos de Deus não servem e preenchendo com virtudes, guiando-nos para um caminho reto. Quando Cristo diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Ele está nos convidando a dividir o nosso fardo com Ele. Pois jugo, para quem não sabe, é um arreio usado entre dois bois para que ambos sigam na mesma direção e que o peso da carga se divida e não pese para nenhum dos dois. Porém, Cristo não coloca arreio no homem. A este cabe o livre-arbítrio. E o que Ele quer de nós é repartir conosco as nossas angústias, pois a Ele cabe a experiência de ter vivido e vencido as próprias, sem mesmo merecer, pois em Cristo não havia pecado algum. Seu pecado hoje pode te oprimir, suas angústias lhe afligir. Mas eis que o Mestre lhe convida ao arrependimento e uma nova restauração. Cristo hoje te convida para uma nova experiência. Ele te convida para ser teu amigo e ser teu sábio salvador. Pois eu vos pergunto, pode um machado cego cortar uma árvore facilmente?
ou teria que ser aplicado a ele muito mais força que é necessária. Assim é um homem sem sabedoria diante da vida, sabedoria a qual só encontramos em Deus. Pois o homem sem um Salvador e sem direção recorre a tudo para se livrar das aflições. E é aí que se perde no mundo. Pois o mundo nos convida à perdição, ao nos justificarmos que os fins justificam os meios. Mas eis que a porta do pecado e da perdição é larga, mas a da salvação é estreita, ela não está em reparo. E a ela só cabe o arrependimento e o reconhecimento em Cristo, nosso único Salvador. Pois em João 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porém, mesmo afirmando que é o caminho, quantos se negam a entender tal verdade? Cocheamos entre dois pensamentos, queremos a presença de Deus em nossas vidas, mas não desprendemos dos prazeres da carne. Ou nos importamos com o que os outros vão dizer se nos tornarmos cristãos, seguidores e defensores da palavra. Colocamos nosso chamado ao julgamento alheio e continuamos sofrendo no secreto nas nossas angústias. Quando apenas um único posicionamento, apenas uma escolha poderia mudar tudo isso. Queremos as bênçãos de Deus vivendo uma experiência de fé superficial. Não tem como viver o profundo de Deus, nosso Senhor, vivendo uma confiança rasa. Para conhecer a face de Deus e viver a sua glória, é preciso mergulhar profundo, como fez Naamã, que abriu mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua posição e mergulhou, não uma, porém 7 vezes no rio Jordão, para poder receber a promessa de cura que Deus tinha dado à sua vida. Pois Deus honra todo aquele que reconhece a sua soberania e age com obediência. Nada escapa aos olhos de Deus. E hoje você está aqui ouvindo essa palavra porque você não passou despercebido. Seu arrependimento e suas orações foram ouvidas. E Jesus hoje lhe convida a ser teu Salvador, a aliviar seu fardo e a te proteger e a te guiar até o dia que Deus lhe chamar para a vida eterna. Deus tem um propósito em tudo que estás passando. Nada foi em vão. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma doença, nada. Tudo foi Deus fechando o colo e lhe chamando para um renovo. Eu também já fui um machado cego. Tinha fé, mas vivia no raso. Pois acreditava que só crer bastava, mas entendi que bastava em mim apenas uma escolha: carregar a minha cruz e seguir Jesus. Processos são necessários para a nossa santificação, mas o propósito e as promessas cabem a Deus. E uma vez formada a aliança, Ele opera seu milagre, pois é necessário que diminuamos em sua presença, pois é na nossa fraqueza que seu poder se aperfeiçoa, e a sua glória se mostra. Como testemunho vivo posso dizer que demorei muito para reconhecer que estava cego, ao pensar que poderia enfrentar o mundo e os levantes do inimigo sozinha. Mas ao reconhecer em Jesus o meu porto seguro, vivencio a paz que só nele posso encontrar. Aflições ainda tenho e as terei, mas sei que nele encontro meu amigo consolador, e creio nas promessas que Deus um dia fez para mim, pois ele não é homem para que minta nem para que se arrependa. Deus é fiel. Nunca será sobre mim, e sim o quanto eu estou nele e o quanto ele está em mim. Pois eu entendi que Deus sem minha presença continuaria sendo Deus. Porém, eu sem a presença de Deus não era nada. E olha que eu já jurei que jamais seria evangélica. Já disse que a Bíblia era um livro de história escrita por um homem que quem conta um conto aumenta um ponto. Veja o tamanho da minha heresia, mesmo acreditando que existia um Deus acima de todas as coisas. Porém, conhecer-vos a verdade vos libertará. Hoje estou aqui, em menos de um ano, convertida, batizada, levando a palavra, como assim ordenou o Senhor. Isto sou eu? Pois vos digo que não. Sempre foi Deus e sempre será. Mesmo diante de todas as provas e sofrimentos que passei, foi Ele me forjando para cumprir a palavra que já havia sobre a minha vida. Muito Satanás atentou sobre a minha vida, mas até aqui Deus me sustentou e Jesus tem sido meu consolador nas aflições. Porém, maior é o Deus que habita em mim e também na sua vida, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. E neste dia, Jesus estende a sua mão e deseja entrar na sua vida, de uma vez por todas, ser teu amigo e teu consolador. Ele só precisa de uma única escolha sua. Ele só precisa de um único sim, de um único reconhecimento da posição que ele ocupa diante do reino. Pois a palavra diz que somente em Jesus habita toda a divindade dos céus. Porque Cristo é o pão da vida, e todos aqueles que a ele vai de coração aberto nunca mais têm fome ou sede. E é esta face que hoje está disponível para você. Só basta um posicionamento seu ou um reposicionamento se estiver afastado. Aí mesmo onde você está agora. Permita-se em sentir um toque de Cristo agora, e verás o quanto Deus te ama. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que o poder ponha por terra todas as opressões do inferno que te oprimem. Que caiam todas as maldições hereditárias e bloqueios que te impeçam de enxergar o seu chamado. Que os anjos do Senhor te guardem em todos os momentos
e que Cristo a partir de hoje seja o condutor do seu barco, pois Cristo é a luz que nos guia, a água que nos purifica, o Espírito que nos renova e a direção correta que nos leva à salvação. Se você sentiu a necessidade de conhecer esse Cristo que agora lhe acolhe, busque a partir de hoje com mais intensidade. Ore mais, jejue e, se for possível, procure uma congregação para adorá-lo e reconhecê-lo diante dos homens, pois quando realmente o reconhecemos diante do altar, confirmamos o nosso posicionamento com ele e assim ele começa a agir, pois a aliança foi feita. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Você que chegou até aqui, não deixe de seguir o canal, acionar o sininho, compartilhar essa palavra, para que mais pessoas possam receber o consolo que só Cristo pode nos proporcionar. Até o próximo vídeo. Fique na paz.